a partir do meu depoimento, em que o Ciro Nogueira começa a ser mencionado, essa Operação Carbono Oculto se desdobra em uma outra operação chamada Carbono Oculto 86, que é uma operação específica, um braço da Carbono Oculto no Piauí, que era aqueles postos de gasolina HD que pertenciam ali vamos chamar de associados do Ciro Nogueira, pessoas próximas ali, e estavam sendo adquiridos por esse grupo do Beto Louco e do Primo. E o Ciro Nogueira, ao que tudo indica, era quem fazia essa intermediação para a aquisição daquela rede de postos do Piauí pelo grupo ali que fazia essa lavagem de dinheiro do PCC, né? Não tinha essa dimensão até então, né? Não entendi. Você não tinha essa dimensão até então? Eu tinha. Eu sabia o Jura? que era. Eu sabia porque, assim, eu passei um ano investigando, assim. Eu mergulhei muito nesse assunto. Então, assim, eu admito que eu produzi um dossiê, assim, que já indicava claramente o que estava acontecendo ali, que era pagamentos para que parlamentares atuassem em prol desse grupo do PCC, seja naquela legislação do devedor contumaz, que o Beto Louco e esse grupo são um dos devedores contumazes da União, né? Devem dezenas de bilhões. Uma outra coisa que era a reativação das licenças das refinarias, porque depois da primeira investigação, se eu não me engano, a primeira que começou um ano antes era a Cassiopeia, as licenças das refinarias foram cassadas. E aí o Beto ia para Brasília buscar o restabelecimento dessas licenças. E era nesse contexto que ele levava dinheiro. E aí eu sabia com quem ele ia se encontrar, porque fazia parte do nosso cotidiano saber, olha, porque hoje o Beto vai se encontrar com o senador Alcolumbre, ele está voltando do gabinete do Alcolumbre, prepara a aeronave. Ou ouvia a conversa do Beto ali, o senador Ciro já tá nos aguardando, e aí ele vai com uma sacola de dinheiro ao encontro, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então eu tinha dimensão do que estava acontecendo, e até por isso eu não entendi, eu não via nenhuma possibilidade de eu ficar sentado em cima daquela informação, sendo que era um negócio, assim, talvez um dos escândalos mais graves já assim, demonstrados pela Polícia Federal, que agora me parece estar avançando de forma eficaz para cima dessas pessoas, né? Caramba. Peraí, que eu estava muda, já estava falando aqui, mas estava no mudo. E me diga uma coisa, quando você decidiu falar, teve aquela primeira entrevista com o Demure, teve aquela repercussão toda, e depois dessa repercussão você ficou receoso, e aí você decidiu, né, se proteger mais, ou você já estava num lugar protegido? Como é que se deu isso? Olha, eu mais ou menos 30 dias antes da matéria sair, daquela entrevista ir ao ar, não foram 30 dias, foram umas 3 semanas, mais ou menos. Foi o tempo que eu tive para eu me preparar, assim, logisticamente para o que ia acontecer. Então, assim, eu deixei minha casa, a minha mobília foi toda para um guarda-móveis, eu entreguei o imóvel que eu morava, eu saí da cidade que eu morava, a minha família saiu do país. Então, assim, eu organizei toda uma estrutura para aquele momento acontecer. E a partir dali, eu passei a morar 2 semanas em cada lugar, nunca repeti o mesmo lugar até hoje, né? Continuo nessa condição de moradia itinerante. 2 semanas? A cada 2 semanas eu me mudo. Existe uma pessoa, um profissional que eu contratei para cuidar dos meus protocolos de segurança, e é ele que me manda, semana que vem, amanhã você vai para esse endereço, né? E é aí que eu fico sabendo para onde eu vou, em que cidade eu estarei. É uma vida infernal, assim. Olha, assim, estamos no barzinho, né? Então, sendo bem franco, é uma vida assim, ferrada. De merda. Eu sou autista. Não, e você o meu está falando e eu o estou meu aqui lugar imaginando isso. é o meu lugar de conforto, assim.
estar fora da minha residência foi um gatilho dificílimo psicológico. Sim. E eu fui, assim, me mantendo em terapia, passando pelo meu processo, né? Por isso você falou do hiperfoco, né? Por isso você falou do hiperfoco nesse assunto, de estudar, Sim, de se mergulhar sim. nisso. Entendi, saquei. Eu Eu acho que, ia te assim, perguntar sobre qual a isso, chance porque de ter um piloto de jatinho de esquerda e autista na cabine do avião do Beto Louco? Tipo, olha só, gente. eu ia te Ciro perguntar Nogueira isso, deu né? Você azar falando que Mais louco que o Beto Louco. você falando que cada 2 semanas você está com endereço novo, né? E essa dificuldade, assim, eu tenho transtorno de ansiedade. Para mim, às vezes, estar fora da minha casa também é bem complicadinho, às vezes, né? Ou então, às vezes, eu estou fora até numa boa, mas já dá aquele negócio assim, quero ir para casa. E na Uhum. hora que dá esse negócio, quero ir para casa, eu tenho que ir para casa, Eu entende? tenho, assim, atualmente o meu lugar de conforto é o meu cachorro, que está comigo em Boa. todas. Assim, ele está comigo desde que isso começou, ele esteve comigo por todas as moradias que eu passei, ele vai junto. É, E ele é eu um sei cachorro que é isso que eu tenho resgatado, aqui então quatro. ele é um grude comigo, assim, então a gente vai se curtindo e se apoiando. Se nutre. É isso mesmo. A Eu tenho família aqui te 4 acompanha? e sem eles não dá para fazer nada mesmo. É o grude mesmo. Estão aqui no meu pé os 4, inclusive, agora. A Mas família te acompanha? Não entendi. A família vai com você ou também tem um protocolo Não, diferente para não. eles? Não, né? Tá. Eu não vejo minha família faz 10 meses. Ninguém da minha família. 10 meses, tá. Assim, até porque 2 pessoas da minha família sofreram ameaças, então, infelizmente, não dá. Tá, entendi. E como é que fica isso, Mauro? Assim, pessoal da família, alguém em algum momento virou para você e falou assim: pô, não faz isso não, não denuncia não, e tal, né? Olha como é que vai ser isso para você e tal. Ou desde o momento que você falou, vou denunciar, todo mundo já falou, vá que a gente está com você. Como é que foi a reação da família? Porque não é uma coisa fácil, é uma coisa Nossa, muito complicada. difícil. A gente Muito ouve você falar, tem gente que ouve você falar, tá 2 semanas em cada lugar e tal, não sei o quê. A pessoa fala, pô, que coisa complicada, né? Mas se você parar para visualizar, para se colocar no lugar, sabe? Eu nem me imagino numa situação dessa, entendeu? Então, como é que foi isso? Quando você decidiu falar, como é que foi, como a família se colocou? Olha, eu fui falar com a minha família mais ou menos 1 mês antes da denúncia virar público. E, assim, minha família me apoiou, porque sabiam que era isso que eu acreditava que eu devia fazer, mas eles não queriam que eu fizesse. Assim, tipo, tá. Não, minha família não queria me ver nessa situação. Minha família se preocupa com a minha segurança, se preocupa com a minha saúde mental, se preocupa comigo. Então, assim, não é que eles me incentivaram a fazer a denúncia, mas a partir do momento em que eu falei eu vou fazer, eu recebi 100% de apoio, eu não teria conseguido sem elas. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!